Boa tarde, pessoal. Meu nome é Davi, sou acadêmico de odontologia, aluno do professor Gustavo, e hoje vou apresentar para vocês um seminário a respeito das plaquetas. Bom, as plaquetas, elas são também chamadas de trombócitos. Elas são a principal célula responsável pela coagulação do nosso corpo. E fora dela, aqui falando assim bem superficialmente rápido, o que está ali presente no nosso sangue? 55% é chamado de plasma. E os outros 45% são chamados de elementos figurados, onde você vai ter as células. Sendo 45% mais ou menos os glóbulos vermelhos e 1% ou menos os glóbulos brancos e as plaquetas. Esses elementos figurados são selecionados e subdivididos das seguintes formas, sendo os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e os trombócitos chamados de plaquetas. Os glóbulos vermelhos também são chamados de hemácias ou eritrócitos, onde eles contêm uma proteína chamada hemoglobina. Essa proteína ela vai ter a função de levar ferro e oxigênio, sangue oxigenado, para o seu corpo, assim, distribuindo em geral. E os glóbulos brancos são chamados também do grupo dos leucócitos, onde são subdivididos em mononucleares e polimórficos nucleares, que são os que contêm grânulos e os que não contêm grânulos. Os que contêm grânulos são os basófilos, neutrófilos e eosinófilos, os que não contêm grânulos são os monócitos, linfócitos T e linfócitos B. Os que contêm grânulos, os eosinófilos, eles vão estar presentes em respostas inflamatórias, inflamações podendo ser divididos em agudas ou crônicas, também vão estar presentes. Os basófilos e eosinófilos vão estar também em respeito de respostas alérgicas. E os eosinófilos presentes também em respostas parasitárias, quando você tem algum tipo de parasita ali presente no seu organismo. E os monócitos são as células principais que fazem o processo de fagocitação, sendo um mediador químico, mas também o eosinófilo também faz essa função de mediador químico também. E os linfócitos T e B vão estar presentes na resposta imune do seu corpo, fazendo a produção de plasmócitos e, enfim, vendo ter a produção de anticorpos. Essas aí são fechadas agora a parte dos leucócitos, as células de defesa. E tem os trombócitos, que são as plaquetas, que eu vou começar hoje a falar mais a respeito, sobre a coagulação. A formação dela, como que vai ser o processo de maturação? Elas vão ser originadas das células tronco hematopoéticas, que vão ser os hemocitoblastos. Aqui a figura, o hemocitoblasto, ela é chamada de célula mesenquimatosa. O que seria essa célula mesenquimatosa? Ela ainda não tem uma especialização, ela ainda não está completamente maturada. Então ela vai ter uma maturação, ela vai ter uma função. E quais são as funções que ela pode ter? Elas podem ser os pró-eritoblastos, que vão fazer os eritoblastos policromáticos, e os eritrócitos em si, os mieloblastos, que vão ser os progranulócitos, que vão fazer os basófilos, neutrófilos e eosinófilos, os linfoblastos, que vão se maturar em linfócitos, os monoblastos, que vão se maturar em monócitos, e tem os megacarioblastos, que vão se maturar em megacariócitos e em trombócitos. Mas como que seria mais explicado assim didaticamente? O hemocitoblasto ele vai se diferenciar na sua primeira etapa em megacarioblasto. Quando ele se maturar em megacarioblasto, ele vai ter dentro do seu citoplasma de 3 a 4 lóbulos. Quando ele chegar na fase de 5 lóbulos nucleares, ele vai ser chamado de pró-megacariócito. Ele vai continuar se subdividindo entre 6, 7, 8, 9, 10. Quando chegar na fase de 12 lóbulos nucleares, ele vai ser chamado de megacariócito maduro. E dentro desse megacariócito maduro, da membrana citoplasmática dele, vai ter mais ou menos 40 mil plaquetas por milímetros cúbicos dentro de cada célula dessa depois de estar completamente maturada. O que vai acontecer? Essas plaquetas que vão estar ali dentro, eles vão pressionar a membrana e vão romper ela e vão ser depositados no endotélio, do endotélio vascular. O que seria o endotélio vascular? Nada mais nada menos do que as células que recobrem o interior do vaso. Então aqui, falando de uma forma geral, como que seria a forma de uma plaqueta saudável e normal? Forma discoide, de 2 a 3 micrômetros, vida média mais ou menos 7 dias, e a quantidade são de 150 mil a 450 mil por milímetros cúbicos. A sua destruição é 1/3 no baço e 2/3 em local desconhecido. Agora a gente vai começar a falar um pouco a respeito da função dela. Essa foi a fase de maturação, agora vamos falar um pouco a respeito da função, que vai ser a respeito da chamada subdividida em hemostasia primária e hemostasia secundária. O que acontece? Depois que ela tiver essa formação dela, essa disposição dela no endotélio vascular, mas por que ela é disposta ali logo no endotélio vascular?
para só questão de raciocínio. Se você tiver algum tipo de lesão ali, você vai ter o sangramento. Então, ela sendo ali disposta no endotélio vascular, é muito mais fácil eu conseguir fazer o chamado tampão plaquetário, que é a chamada de hemostasia primária. Mas que seria, nada mais nada menos, é o seguinte: você vai ter a disposição da plaqueta e quando ela tiver a sua lesão ali, houve sangramento, vai ser tipo que uma resposta, vai ter uma chamada. Ali vai ter as plaquetas, através do fibrinogênio. O fibrinogênio, ele é o quê? Ele é uma glicoproteína hexamérica, composta por 3 genes, FGA, FGB e FGG, que está ali localizada no braço longo do cromossomo 1. Essa daí é uma glicoproteína que tem presente no nosso corpo. Ela vai fazer a chamada dessas células. Ela também pode ligar tanto plaqueta com plaqueta ou plaqueta e eritrócito. Ela consegue fazer essa ligação. E ali, quando você tiver a lesão, ela vai começar a chamar e vai fazer a ligação ali das células naquele local da lesão, que vai ser subdividida em 3 etapas. Camada de colágeno fraca 1, camada de colágeno fraco 2 e a 3, que é chamado fator de Wolff-Raynaud, que é o tampão forte ali, normal, fazendo aquela chamada hemostasia primária, e depois essa molécula de fibrinogênio ela vai se desenrolar formando uma outra molécula derivada do fibrinogênio, que é chamada de fibrina. E nessa rede de fibrina vai ter ali glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, eritrócitos, formando o primeiro chamado de tampão plaquetário, que seria a hemostasia primária propriamente dita ali ocorrendo. E aqui agora eu vou falar um pouco mais a respeito da granulação das plaquetas. O que seria isso? Seria que dentro das plaquetas elas contêm grânulos ali. E cada grânulo desse vai ter uma função. Então o que? Corpo denso, sistema canicular, microtúbulos, camadas, mitocôndrias, grânulos. E falando os mais importantes, que são os grânulos densos e os grânulos alfas. Os grânulos densos seria o ADP, que tem energia celular, o cálcio, que está em produção da coagulação, serotonina, que está a vasoconstrição, os grânulos alfas, que vai ser os fatores de crescimento plaquetário, que é o fator de von Willebrand e o tromboxano, que vai ser a agregação, o fator de von Willebrand para adesividade. O fator de von Willebrand, você vai ter ele tanto na plaqueta, como também ali presente na sua circulação sanguínea. Você também vai ter a interação do fator de von Willebrand. Ele é o principal para você conseguir fazer a hemostasia primária. Para ocorrer a hemostasia primária, o fator de von Willebrand ele é em si. Ele tem que estar ali para poder fazer isso. E depois ocorrendo a hemostasia primária, aqui está aqui uma imagenzinha mostrando como que seria. Primeira camada de colágeno fraco, segunda e a forte fazendo o fator de von Willebrand ocorrendo a hemostasia primária. Depois que ocorrer a hemostasia primária, a gente vai ter a chamada de hemostasia secundária. É aonde que vai ocorrer ali a chamada cascata de coagulação. A cascata de coagulação em si começa apenas na hemostasia secundária, não na hemostasia primária. E a hemostasia secundária a gente vai ter 2 vias, que é onde elas vão ocorrer, que vai ser a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca seria a via intrínseca, a via intrínseca seria um exemplo por cargas negativas, chamado de fase de contato. Como que seria essa? A via extrínseca seria por uma lesão sendo exposta do vaso lesado por cargas negativas, chamados de fase de contato, onde vai ter o fator 7, que ele vai ativar e vai converter em calicreína, e é ativado em fator 6, na presença de íons de cálcio. O fator 6 ativando o fator 9, e o fator 9 ativando junto com o fator 8. E ativado eles vão levar ao fator 10, e quando chegar ao fator 10, eles vão caminhar para a via comum. O interessante dessas 2 vias, da via intrínseca e da via extrínseca, é que ambas vão se juntar e vão caminhar para a via comum. Cada uma, tanto uma quanto outra, vai ter que chegar no fator 10, ativação do fator 10, para poder caminhar para a via comum, para poder correr ali a cascata de coagulação em si. Isso que é o interessante disso. A via intrínseca sendo isso por exposição de carga negativa, chamada de fase de contato, e a via extrínseca por fator tecidual, lesão por fator tecidual, que vai ser da seguinte forma: o fator 7 ele vai ativar o fator 9 e juntos que eles vão conseguir
chegar ao fator 10, junto também na presença do cálcio, que vai conseguir ocorrer isso aí e fazer a formação da via extrínseca, que ambas vão se juntar e levar para a via comum e ocorrer ali a cascata de coagulação em si. E as deficiências desse fator de coagulação, a gente tem as chamadas hemofilias. São hemofilia A, hemofilia B, hemofilia C e a doença de von Willebrand, que é o distúrbio de sangramento mais comum. A hemofilia A é a deficiência do fator 8. A hemofilia B é a deficiência do fator 9, também de Christmas-Diasis. E a hemofilia C é a deficiência do fator 6, tendência do sangramento suave. Agora a gente vai falar da importância clínica da avaliação das plaquetas. As três principais alterações das plaquetas vão ser a diminuição da sua quantidade, conhecida como plaquetopenia ou trombocitopenia, o aumento da sua quantidade, sendo chamada de plaquetose ou trombocitose, e das doenças funcionais das plaquetas, que são as plaquetopatias ou as trombocitopatias. A importância clínica, de uma forma geral falando das plaquetopenias, vai ser a avaliação pré-cirúrgica, presença de sangramentos, púrpuras, hematomas espontâneos, processos infecciosos graves, tromboses, uso de quimioterápicos, que a pessoa que está fazendo quimioterapia, ela destrói as células produtoras de plaquetas, os megacardioblastos, então esse tipo de tratamento. E as plaquetas abaixo de 100 mil por milímetro cúbico, elas devem ser avaliadas periodicamente. E as plaquetoses entre 500 mil e 800 mil, elas podem ser devidas a situações patológicas de alguma pessoa, de um tipo de doença. Da sua produção, pode ser plaquetas acima de 1 milhão e 200 podem ser sugeridos de trombocitemia essencial. Ela deve ser encaminhada ao hematologista para você fazer a avaliação específica, que é o mielograma ou biópsia da medula óssea. E as plaquetas com números normais, porém com sangramento, podem ter alterações funcionais ali do seu sistema de funcionamento e devem ser submetidas a testes específicos, como a agregação das plaquetas. A avaliação laboratorial das plaquetas, a gente tem dois tipos de avaliação, que é a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa vai ser se ela está normal, diminuída, aumentada ou muito aumentada. A qualitativa vai ser se ela está normal, com macroplaquetárias, com formas gigantes ou cinzentas ou agranulares. Aqui a gente tem uma alteração da quantidade por interferências técnicas, excesso de EDTA. O EDTA ele é um ácido que você utiliza ele na fase de teste laboratorial, ele é um anticoagulante plaquetário. Ele é um antiplaquetário ali utilizado muito para você fazer teste laboratorial, esse tipo de ácido. E o excesso do EDTA vai induzir a formação de caixas plaquetárias, que vão simular uma plaquetopenia, mas isso é uma situação comum decorrente do excesso dessa substância. A avaliação das plaquetas, alteração morfológica constituintes ou de formação. As macroplaquetas, pode estar deficiência de vitamina B12, se está com um tamanho muito aumentado. Pode ser por síndromes mieloproliferativas, pode estar associado. Aqui tem as plaquetas cinzentas, vai ser ausência de grânulos densos. O número de plaquetas pode estar normal e é comum ocorrer sangramento, quando você tem as plaquetas acinzentadas. Plaquetas gigantes estão associadas às síndromes mieloproliferativas. As plaquetopenias adquiridas e suas causas. Aqui pode estar a destruição imunológica das plaquetas, também é real. As plaquetas são destruídas por anticorpos antiplaquetários devido à imunoglobulina G ou IgG, que ocorre entre 10 e 50 anos, entre pacientes entre 10 e 50 anos. As causas podem estar associadas a infecções virais, bacterianas e com uso de drogas. Isso pode ser uma causa de uma plaquetopenia adquirida. Trombocitopatias. As trombocitopatias elas podem ter duas origens, as hereditárias e as adquiridas. As adquiridas, as principais situações que podem levar a uma trombocitopatia adquirida vai ser isso: aspirina e drogas antiplaquetárias, doenças como hipergamaglobulinemia, isso aí, doenças mieloproliferativas, uremia e uso de terapêuticos de heparina. Aqui está um exemplo da aspirina. O ácido acetilsalicílico, ele tem, acho que é conhecido como aspirina, ela tem uma influência no metabolismo celular, por inibir a síntese de tromboxana 2, que é a molécula que vai induzir a agregação da plaqueta. O tromboxana 2 é uma molécula que está presente também nessa fase de agregação plaquetária. E o excesso dela vai poder fazer essa inibição. Inibindo o tromboxana 2, então você não vai ter agregação plaquetária e, consequentemente, você não vai ter a sua hemostasia primária. Então você vai ter sangramento. Pacientes que usam o ácido acetilsalicílico e vão fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico, eles têm que cortar o uso do ácido acetilsalicílico por 7 dias. Salicílico, isso aí. Entre 5 a 7 dias, mais ou menos, para poder, que é o tempo de vida daquelas plaquetas que já estão ali circulantes no seu corpo.
Normalmente a gente pede 7 dias. 7 dias, que tirado antes da cirurgia. Isso aí, exatamente. Outras drogas antiplaquetárias, que são atuação como inibidoras de agregação de plaquetas, é o sulfapiradosona, dipiramidol, prostaciclina, dextran, heparina, atuam como inibidores de adesividade com endotélio, prostaciclina, dextran e heparina. Trombocitopatias adquiridas são hipergamaglobulinemias, são elevações de GG, IgA e IgM, interferem na agregação e na adesividade das plaquetas também. Doenças mieloproliferativas, uremias, tudo isso aí vai ser um tipo de trombocitopatia adquirida. As hereditárias são mais voltadas para síndromes, como doenças de Glanzmann, doenças de Bernard-Soulier e doenças de armazenamento, mais voltado para síndromes. E agora a gente vai falar do coagulograma. O coagulograma vai ser a parte do exame, que a gente vai ver o tempo de sangramento, o tempo de coagulação, o TAP ou o TP, que são os exames que a gente pede quando a pessoa está com algum tipo de hemorragia, a gente não sabe a causa. O TAP ou o TP ou o TTPA, ele vai dizer se é de via intrínseca ou de via extrínseca, se vai ser por fator tecidual ou por fator de contato. Vai dizer ali mais ou menos qual tipo de, o caso do sangramento e qual tipo de hemofilia a pessoa tem. Através desses exames a gente consegue saber. Aqui são imagens falando a respeito dos exames. E o coagulograma, o tempo de protombina. O valor referente do TP é de 9,5 entre 13,5 segundos. O alargamento do tempo de protombina pode ser a deficiência de fatores de via extrínseca, protombina e fibrinogênio, coagulação intravascular disseminada. O encurtamento do tempo de protombina pode ser por suplementação de vitamina K, transfusão de plasma fresco, trombofilias em si. O coagulograma, o tempo de tromboplastina parcial ativada, o TTPA, pode ser o alargamento dele, pode ser por deficiência de fatores de via intrínseca, protrombina, fibrinogênio, coagulação intravascular, doença de Wolff-Brand, uso de heparina. Agora, o que pode fazer encurtamento do TTPA pode ser um estágio de um câncer avançado, pode causar. Indicações para o coagulograma vai ser para avaliações preventivas para o procedimento cirúrgico, investigação clínica de distúrbios hemorrágicos, avaliação de estado de pré-trombócitos e trombofílicos e acompanhamento de uso de medicamentos também, porque algumas pessoas que fazem uso prolongado de anti-inflamatórios em geral também pode ter ali a inibição do tromboxana 2 também. E essas são as referências bibliográficas e é isso, agradeço a oportunidade.